a aula, né? Depois eu disponibilizo para vocês. Novamente, bom dia e vamos lá. Aqui a minha tela já está transmitindo, tá, né? Tá. Aqui a gente está no mudo, né? No ambiente mudo, certo? E teve uma questão desse simulado aqui que eu fiquei de resolver. Foi exatamente essa questão aqui, questão 2, né? Eu vou abrir aqui o programa que eu uso para escrever, né? Que é o OpenBot. E vou colocar as questões lá. Questão lá. Ah, vamos lá de novo aqui, pegar aqui essa parte aqui. Vocês podem observar, então, a gente tem aqui essa questão. E você tem dois pontos quaisquer. Você tem dois pontos quaisquer. 2, 3 e 5, 1. E você denota por A e B, respectivamente, as distâncias verticais, né? Verticais de A e B até f de x. E ele pergunta qual deve ser o coeficiente angular de f de x para que a ao quadrado mais b ao quadrado tenha o menor valor possível. E ele fala que a f de x passa pela origem, né? Então, você tem essas construções, né? Aí, quando você coloca, por exemplo, que eu vou colocar aqui para vocês aqui no GeoGebra, né? Quando você coloca aqui os pontos 2, 3, né? Não sei cadê aqui, não sei se eu... Vamos lá de novo aqui. 2, 3, isso. Ele está dando como 2,3. A igual a 2, espaço 3. Pronto, aqui é um ponto. B igual a... Lá, hein? B é igual a quanto? 5, 1. 2, 3, B igual 5, 1. Então, entra aqui. Mandar aparecer o B. Tá ali o ponto A e tá ali o ponto B. Tem alguém querendo entrar aqui na videochamada, pessoal? Só rapidinho. Tá ali o ponto A, tá ali o ponto B, né? A gente tem isso. Ó, você pega agora uma função f de x igual a x mais b. Vou botar aqui mx, tá? Aí, por que eu vou colocar só mx? Porque como ele passa pela origem, ele fala que passa pela origem, então veja, o valor do b, ele é igual a zero, né? Que o valor do b é o ponto onde toca o eixo y, certo? Então, como ele passa pela origem, b é igual a zero, tá? E aí ele fala, esse m aqui, obviamente, ele é variável, né? Ele pode estar para cá, pode estar para cá, pode acontecer qualquer posição aqui, né? Tá aqui. Suponha que ele esteja aqui, certo? Suponha que esse daqui seja o m, né? Que esse daqui seja o m, não importa muito, tá? Se esse daqui é o m, aí vamos lá aqui, eu vou colocar o segmento de dois pontos aqui, ponto A até esse ponto aqui, que ele chama de G aqui, isso aqui na realidade é a distância vertical A, né? E aqui vai ter a distância vertical B, né? Esse daqui a gente pode pegar e configurar e colocar aqui legenda A, né? Dá um enter aqui, pronto. Esse daqui, opa, H a gente pode configurar e dar a legenda B.
tá? Então, essas são a figura, né? Supostamente essa figura. Qual a distância A e qual a distância B? Opa, cadê o segmento aqui? Legenda. Então, essa é as figuras, né? Essa é a figura, no caso, tá? Que representa lá a questão. Que você tem aqui a distância vertical do ponto A até C. Isso aqui é igual a distância vertical do ponto D até B, né? Que, ou seja, da função f de x até B é igual a B, né? Então, essa é a configuração do teu sistema. Só que se você observar nesse sistema aqui, a gente tem mais outra coisa, né? Outra coisa interessante aqui nesse fato, certo? Se você olhar aqui, observar, esse daqui é o ponto, a distância A. Esse ponto B aqui, a gente sabe que é 2 e 3, certo? Ponto A. Esse ponto B aqui, a gente sabe que ele é 2 e mx, ou seja, 2m. Né? Por quê? Porque ele passa aqui ele está passando na reta f de x. Essa reta aqui é a f de x. F de x é igual a mx. Esse f de x é o y. Então, y é igual a mx. Logo, todos os pontos que passam aqui nessa reta são formados por uma curva do tipo o valor de x e o valor mx. Então, você tem aqui que A é igual, que aqui vai ter A, aqui vai ter 2 e 2mx. E aqui vai ter B, e aqui vai ter D, que seria 5 e 5m. Né? 5 e 5m, certo? Então, acontece isso aqui, tá? Aí eu pergunto a vocês aqui, a primeira coisa que a gente vai observar é que você vai ter como escrever essa distânciazinha A em função do M e essa distânciazinha B em função do M, certo? Então, vou apagar aqui, só para vocês terem noção. Se a gente calcular a distância entre dois pontos, a distância entre dois pontos, né, a gente está pegando essa altura aqui, ó, daqui para cá, no fim das contas, né, que é A, certo? A vai ser igual, simplesmente, 3, que é a altura, né? A altura final, menos a inicial, 3 menos 2m. Tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Que esse A vai ser simplesmente 3 menos 2m? Eita. Tá claro para todo mundo? Sim, sim. Valeu, valeu, obrigado. E a distância B vai ser quanto? Ó, é só a diferença de altura. Quando eu falo diferença de altura, é aqui 1 e aqui tem os 5m. Né? Então, vai ser 5m menos 1. Tá? Então, você tem A ao quadrado, A e B igual a isso. Aí eu vou voltar lá para o seu programinha lá, vou botar aqui na outra página. Você tem A igual a 2 menos... Não, 3 menos 2m, eu acho que é isso, né? 3 menos 2m. B igual a 5m menos 1, certo? E a questão está pedindo o quê? A questão está pedindo A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? E ele fala que é o menor valor possível. Então, a gente teria aqui A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 3 menos 2m ao quadrado mais 5m menos 1 ao quadrado. O que significa dizer que você vai ter aqui A ao quadrado mais B ao quadrado igual a... esse daqui você pega esse cara ao quadrado, é 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, dá 4m ao quadrado. Mais, esse é o primeiro ao quadrado, dá 5m ao quadrado, 5m ao quadrado dá 25m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo,
né, mais o segundo ao quadrado. Ou seja, que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 9 mais 1 é 10. Então, ficou 10. Menos 3, 6 aqui, 12. 12m. Mais 4m ao quadrado. Mais 25m ao quadrado. Menos 10m. Menos 10m. Isso aqui vai dar igual a 29m ao quadrado. 29m ao quadrado. 12m, 10m, isso aqui dá 22m. Mais 10. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a isso, né? Aí o que é que a gente tem? Como a gente quer o valor mínimo de A e B, e ele está dando uma função do segundo grau em relação a M, tá? Uma função do segundo grau em relação a M. E quando você fala do valor mínimo, não sei se vocês lembram, né? Que o mínimo é o x vértice ou o y vértice, tá? X vértice está relacionado ao valor de x, né? Y vértice ao valor de y, obviamente. E quando a gente pega lá o x vértice, você lembra que era menos b sobre 2a? Eu acho que era isso que a gente obteve, não foi? Menos b sobre 2a. E o y vértice a gente obteve que isso era igual a menos delta sobre 4a. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para a função do segundo grau, para a equação do segundo grau aqui, que é essa a equação. Cadê? M ao quadrado 29m ao quadrado menos 22m mais 10. Você está dizendo que isso aqui é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, isso aqui é uma função de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Como se aqui fosse uma f de x, uma f de m no caso, né? Porque depende de m, tá? Aí você vai obter aqui, ó, quem é o x vértice? O x vértice vai ser aqui, você pegar o valor do B, então vai ficar menos 22, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 29, tá? Então, isso aqui vai ficar 22 sobre 2 vezes 29. Cancela esse cara com esse cara. Então, dá 11 sobre 29. Se eu não tinha errado nenhum passo, nenhuma multiplicação, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, daria o resultado, né, do x vértice. Aí, vamos olhar lá na questão. Vamos ver se tem aqui esse 11 sobre 29. Como vocês podem observar, tá aqui. Certo? Tá claro para todo mundo? Deu para entender aí como foi a ideia de resolver essa questão e tudo mais? Tá de boas? Pois não, Beni. Isso, o M variava, né? Mas ele varia o resultado independente da posição. Não, não. O que é que acontece, certo? O M varia sim, certo? Como você pode observar aqui. Aqui eu posso controlar esse M. Aqui eu botei ele como sendo 0,8, mas na realidade ele não é 0,8, né? Esse M aqui, ele é igual a 11 sobre 29, 11 dividido por 29, né? Ou seja, ele fica dessa posição aqui, ó, tá? É o mais próximo possível que ele pode chegar a tanto ao valor de A como ao valor de B, é o mínimo que ele pode ter, certo? Esse 11 sobre 29 dá na faixa de 0,3, né? Mas dá daqui 0,38, ó. Mas isso aqui eu poderia variar, poderia colocar qualquer valor de m, mas não necessariamente essas distâncias de a ao quadrado mais b ao quadrado seria mínimo. Você poderia ter um a ao quadrado mais um b ao quadrado, vamos dizer, diferente, né? Não que seja mínimo. Porque o m que foi encontrado aqui foi encontrado partindo do pressuposto que você tem uma equação de segundo grau,
e a partir dela você quer encontrar o mínimo, né? Ou seja, você está vendo que A ao quadrado mais B ao quadrado depende do valor de M aqui, ó. Tem 29 vezes M ao quadrado, menos 22 vezes M, mais 10. Então, M aqui for zero, por exemplo, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 10. Mas quando M é adotado como se fosse esse valor, A ao quadrado mais B ao quadrado tem um valor mínimo, né? Então, é isso como é isso que a questão pede, é simplesmente isso que a gente está adotando. Mas A e B depende do valor de M, tá? Para cada valor de M, você tem um A e um B diferente. Deu para entender, né, Ben? Pronto. Bom, pessoal, então, essa daí é a questão que eu fiquei de responder para vocês. Está respondida, está gravada, depois aí vocês mandam para o colega de vocês. O que é que eu tenho que fazer agora? Ah, sim. A gente vai fazer agora uma coisinha, a gente vai estudar agora uma coisinha chamada função racional, certo? E nem todo livro traz essa parte, esse material aqui na... Professor, Pois não. o Augusto tem uma dúvida, ele tá meia hora tentando falar, só que o microfone dele não tá funcionando. Qual foi, Augusto? Qual a dúvida? Cadê aqui? Qual a diferença do ponto de mínimo e o valor de mínimo? Tá. Você pode imaginar o seguinte. Você pode imaginar, por exemplo, uma função de segundo grau, né? Esse daqui é o ponto de mínimo, que é o x-vértice. Certo? Tá? Quando eu falo valor mínimo, eu estou dizendo, por exemplo, que eu poderia ter aqui o eixo x, e eu poderia traçar bem aqui um valor de um ponto A, por exemplo, né? Quando eu pego um valor mínimo, qual o valor mínimo que essa função tem de A? Então, você vai olhar cada um desses pontos aqui, que traçam aqui essa função, vai calcular essa distância, e você vai pegar a menor distância, tá? Então, valor mínimo é como se você estivesse dizendo que é a menor distância. Nessa perspectiva que a gente acabou de ver aqui, tá? De A e B, essa perspectiva dessa questão. Você estaria pegando a menor distância. O ponto de mínimo é o ponto onde a função ela faz você tem, como é que se diz? Que o coeficiente angular, ele não tem ângulo, certo? Ele tem aqui somente uma reta ou o ângulo é nulo, né? A melhor resposta é essa. Não é que ele não tem ângulo, ele tem ângulo, mas o ângulo é nulo, tá? Então, toda vez que você tem um ângulo nulo, você tem um ponto de mínimo ou de máximo. Toda vida que você tem isso aqui, ou você tem isto, você tem um ponto de mínimo ou de máximo, né? Aí, em alguns casos, esse ponto de mínimo também é o valor do mínimo. Mas quando você associa o valor, você está falando em relação ao módulo de alguma coisa. Quando se fala em módulo, você está associando isso a uma distância, tá? Você está associando isso a uma distância. Então, existe uma pequena diferença. Entende o que eu quero dizer, Augusto? Essa distância de A é usada na trigonometria e geometria, não é isso? Isso, é usada na trigonometria. O senhor pode relembrar o que quer dizer algo estar em função de outra coisa? Tá. Você pode imaginar o seguinte, né? No seu ensino médio, você viu, por exemplo, que a velocidade média era igual a ΔS por ΔT, né? Ou seja, a variação de espaço pela variação de tempo. A velocidade média é uma constante. Então, você escrevia lá que ΔS, na realidade, é a velocidade média vezes ΔT. Aí você poderia imaginar o seguinte, então o espaço está variando quando o tempo varia. Significa dizer, então, que eu estou colocando o espaço
em função do tempo, tá? Então, você está associando duas grandezas que são distintas, espaço e tempo, e a associação dessas duas grandezas forma uma função, né? Nesse caso aqui é uma função linear. Belezinha, Matheus? Tá claro para ti? Então, tudo que você coloca nesse sentido, né, que uma coisa está dependendo da outra, isso é uma função, né? Obviamente, nem sempre é uma função linear, pode ser uma função exponencial, por exemplo. Você fala de juros, né, juros compostos, vai ser uma função exponencial, tá? Você vai ter lá um montante de quanto você investiu e de quanto você pode ganhar daqueles juros, né? Mas isso a gente já discutiu daqui a algumas aulas, né? Quando a gente for falar dessa parte de agiotagem, de juros, de amortização, né? Então, aí entra a função logarítmica, a função exponencial, e a gente trabalha com relação a isso. Bom, o que eu queria passar para vocês é função racional, né? Aí, funções racionais tem um material um pouco difícil de a gente achar um material legal, tá? Mas função racional, vamos lá, de imediato aqui por coisa aqui. Função racional, toda vida que a gente fala que é uma função racional, você está associando duas coisas, tá? Você está supondo que a f de x é escrita em termos de uma fração, p de x sobre q de x. Você está associando isso, certo? 2, q de x tem que ser diferente de zero, certo? Então, primeira coisa que a gente constrói, né, matematicamente, a função é desse tipo. Segunda coisa, que é uma implicação direta, para ser uma função racional e para poder a função existir, você tem que q de x é diferente de zero. Então, aqui você tirou a implicação que o domínio da tua f, x, que pertence à tua f de x, né, que é domínio, pertence ao domínio da f, certo? Ele tem que ser um valor tal, ele tem que fazer um valor tal, que ele não pode deixar q de x igual a zero, certo? Ou seja, ele não pode ser as raízes de q de x, tá? Daqui você tira que x é diferente das raízes de q de x. Logo de imediato, tá? Então, quando você tem uma função do polinomial, uma função racional, né? P de x sobre q de x, escrito dessa forma. O domínio, você tem uma restrição no domínio, que é... Pois não? Ah, desculpa, tava testando o microfone. Ah, agora até fiquei desconcentrado. Enfim, vamos lá. Perdão. Tudo bem. F de x igual a isso. O q de x tem que ser diferente de zero. E a gente vai ter uma coisa chamada, né, que ainda vocês não viram ainda, mas vocês vão ver agora, que são as assíntotas, tá? E vocês vão rever isso quando vocês estiverem fazendo cálculo 1. Vocês vão ver isso em limites no infinito ou limites infinito, né? Limites no infinito ou limites infinitos. Depois vocês dêem uma olhada nessas coisas, caso fiquem interessados. É um pouco mais avançado, mas, enfim. Aí, tem essa parte de assíntotas. O que são essas assíntotas? Você pode supor que são retas que delimitam a tua função. Ou seja, são retas que a tua função pode chegar, o gráfico da tua função pode chegar o mais próximo possível delas, mas nunca podem tocar elas. Tá? Aí você pode perguntar, como assim, professor? Por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x. O que é qual o valor que x não pode assumir aqui nessa função? Alguém sabe?
Qual seria o valor que x não pode assumir nessa função? 0. X tem que ser diferente de zero. Veja, todo valor que você tem que x tem que ser diferente de zero, né? Ou todo valor que x tem que ser diferente de alguma coisa, isso é uma assíntota. Uma assíntota do eixo x. Então, tu vai traçar aqui o eixo x, né? Tu vai traçar aqui o eixo x. O eixo x e o eixo y. Eu estou conseguindo escrever aqui direito, não. Aqui. O eixo x e o eixo y, né? Aí tu vai traçar nesse valor aqui, se eu botar aqui, por exemplo, menos 1, todo mundo entende que x tem que ser diferente de 1, né? Se eu botar 0 ali, todo mundo entende que vai ser diferente de 0. Aí você vem aqui, você marca o 1, certo? Aqui é o 1. Aí você vai traçar uma reta na vertical aqui. Toda vida que você tiver esse x diferente, se tivesse x diferente de 1, x diferente de 2, você teria duas retas na vertical, em 1 e em 2. Certo? Aí você traçou uma reta aqui no 1. Então, tá aqui. Tá? Aí tu pode observar aí no seguinte. O que é que acontece se x for para o infinito? Quando x vai para o infinito, quando x é muito grande, o que é que acontece com essa expressão? Você pode repetir a pergunta? Quando x é muito grande, o que é que acontece com essa expressão? Quando x, por exemplo, que assoma um valor de 1 bilhão. Quanto é a f de 1 bilhão? Vai ficar subindo e não vai encostar no Y nunca. Subindo. Ó, f de x é igual a 1 sobre x menos 1. Se você pegar f de 1 bilhão, né, vamos botar aqui 10 elevado a 9, por exemplo, não sei quanto é quantos zeros tem 1 bilhão, deve ter. Aqui eu tô pegando o quê? Milhão, é? 10 É a 9 ter. mesmo. É 9 mesmo. É 9 mesmo, né? É 1 sobre 10 elevado a 9 menos 1. Esse resultado aqui dá quanto, pessoal? 999 milhões e 999 milhões, 999 mil e 999, né? Então, 1 dividido por 999 milhões, 999 mil, 999. Quanto é que dá esse resultado? Eu posso dizer que esse resultado é aproximadamente zero? Pode. Posso, né? Então, veja, quando x cresce muito, então x está crescendo muito, o f de x está indo para zero, certo? Então, eu posso vir aqui, e aqui vai ser o gráfico da minha função, desse lado aqui, ó. Tá? Porque os valores de x estão positivos. Se você pegar o valor de x negativo, ele vai estar desse lado aqui, ó. Ele vai acontecer exatamente isso, ó. Tá? Sempre vai acontecer essa mesma brincadeira. Ou seja, em zero aqui, em zero, isso aqui é uma assíntota horizontal. Em 1, você tem uma assíntota vertical. Vou botar lá no GeoGebra para ficar mais bonitinho, né? Cadê aqui? Vou botar aqui de novo aqui. Recarregar aqui o sistema. X igual a 1 barra x menos 1. Vocês podem observar. Eu ainda vou colocar aqui os pontos especiais. Não sei se ainda tem aqui, colocar aqui os extremos, interseção dos eixos. Aí se você observar aqui, ó. Tá vendo que essa reta aqui, ela, daqui, minha aqui tá 1. Então ela passa muito próximo do 1, mas ela nunca chega a 1. Quando o x está crescendo muito, a função está indo para zero, mas nunca passa do zero. Você pode prestar atenção. Certo? Nunca passa do zero. Ali é do mesmo jeito. E ele faz tipo um espelho. Se você observar, ele tem tipo um espelho. Como se tivesse um espelho aqui, né? E você tem uma função desse lado e uma função desse lado.
Professor, essa função aí, o x ele nunca vai encostar no zero, né? O x ele pode encostar no zero, o x pode, tá aqui, ó. Não é que vai encostar no 1, porque o x tem que ser diferente de 1, tá vendo, ó? Que f de x é 1 sobre x menos 1. Se fosse só x, aí você teria razão que você teria que ele não queria encostar no zero, tá vendo? O que que é assíntota mesmo, gente? Entendi. Tá. A assíntota é um valor que a função, o gráfico da função, essa retinha aqui, ó, pode chegar tão próximo possível, mas nunca vai ser aquele valor. Entendeu? Aí tem uma assíntota vertical, tem uma assíntota horizontal. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, aqui tem x, vou botar aqui, ó, 2x menos 1. 2 menos x, não tem problema não. 2 menos x. Qual o valor que x aqui não pode assumir? Nessa função. 2 menos x. 2. 2, né? Repara em 2 aqui, ó. Se você olhar, essa parte em verde aqui, ele sempre fica muito próximo de 2, mas ele nunca passa do 2, ó. Ele sempre fica muito próximo de 2, tanto em cima como embaixo. Então, essa reta aqui em 2 é uma assíntota vertical. Tá claro isso para vocês? Tá de boas isso? Deu para entender? Mas aí em relação ao número que tá no X lá, é? Em relação ao número que está no X. Isso, a vertical em relação ao número que está no X. A horizontal é uma que está em relação ao número que está no Y. Tá? Beleza pura para vocês até aí? Deu para entender isso até aqui? Por exemplo, se eu tiver f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 4. Quais são os valores que x não pode assumir? X tem que ser diferente de quem? Tudo que está embaixo não pode ser zero. Então, x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Todo mundo entende isso? Daqui você tira, então, que x ao quadrado tem que ser diferente de 4. Tá? Ou seja, que você pode ter x aqui igual a diferente de 2 ou diferente de menos 2. Todo mundo entendeu isso aqui? Tá de boas isso aqui? Deu para entender? Que x tem que ser diferente de 2 e de menos 2? Deu pra entender. Aí, esse 2 e menos 2, em 2 você tem uma assíntota vertical. Assíntota vertical. E em menos 2 também. Menos 2 também você tem uma assíntota vertical. As duas formam assíntotas, né? Assíntotas verticais, no caso. Certo? Então, todo valor que x não pode assumir, que é a solução da equação que está embaixo, né? A raiz da função que está embaixo, certo? Todo valor que x não pode assumir é uma assíntota vertical. Tá? O que significa dizer isso? Quando eu for fazer o gráfico, veja lá que o gráfico lá é x ao quadrado menos 4. Esse é o valor, é o gráfico que tem lá, né? X ao quadrado menos 4. Quando eu for fazer o gráfico, vai aparecer duas assíntotas, dois valores que não pode assumir, que é em 2, né, e menos 2. Aí tu vai traçar como se fosse, ó, veja que tu vai traçar como se fosse três funções diferentes, ó. O que acontece depois de 2 e o que acontece antes do menos 2 e o que acontece entre 2 e menos 2. Tá? Ou seja, tu vai aqui, pegou aqui, são duas assíntotas verticais, 2 e menos 2. Então, como se você estivesse traçando aqui uma reta, né? Aí tu coloca aqui, aqui tá aqui o menos 2, tá aqui o 2.
tá? A função é f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 4, tá? Se você pegar valores maiores do que 2, substituir aqui. Quanto é f de 3, por exemplo? Aí ficaria 1 sobre 3 ao quadrado menos 4. O resultado final vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado é 9, menos 4, 1 quinto. Opa, o resultado final é positivo. Então, tu vem aqui e tu coloca que é positivo. Certo? Tu pegar agora valores que são maiores ou menores do que menos 2. Pega aqui o f de menos 3, por exemplo. F de menos 3. Isso aqui é igual a 1 sobre menos 3 ao quadrado menos 4. 1 sobre menos 3 ao quadrado é 9, menos 4, ou seja, dá 1 quinto também, deu positivo. Então, aqui também é positivo. Certo? Aí você pegar valores que estão entre menos 2 e 2. Pega o 0, por exemplo. Quanto é f de 0? Aí você vem aqui, f de 0, onde é x, você vai substituir por 0, vai ficar 1, 0, menos 4. Esse resultado aqui deu negativo, menos 1 sobre 4. Então, esse resultado aqui deu negativo. Aí você observa que o gráfico, então, da tua função, esse lado é positivo, todo o gráfico está acima do eixo y, desse lado, que está antes do menos 2, está acima do eixo y. Entre 2 e menos 2 está abaixo do eixo y, e depois de 2 está acima do eixo y. Vocês entendem isso? Está claro isso para vocês? E aí, pessoal, ficou claro isso? Professor, tem como ter uma assíntota de uma função do primeiro grau ou do segundo? Tem uma assíntota, que é uma função do primeiro grau, tem sim, né? Que é uma assíntota oblíqua. Eu não sei falar essa palavra, né? Mas é quando você tem uma função em cima, uma função embaixo, e a função de cima é maior do que a de baixo, tá? Aí quando a função de cima é um polínômio maior do que o de baixo, aí às vezes você tem uma assíntota oblíqua, né? Quando o polínômio de baixo é maior do que o polínômio de cima, você vai ter uma assíntota vertical e horizontal, né? Basicamente isso. E quando são iguais, né? Ou, por exemplo, você tem aqui f de x igual a x ao quadrado mais 5x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 4, por exemplo, ele está aqui. Além de você ter as assíntotas em 2 e menos 2, você também tem outra assíntota em 1. Por que em 1? Porque o coeficiente aqui está o quadrado, aqui também está o quadrado. E aqui tem 1 e aqui tem 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, você vai ter uma assíntota na horizontal em 1, tá? O gráfico dessa função aqui, especificamente. Depois eu faço ela lá, para vocês verem. Tá? Aí, só para terminar a questão anterior, né? Então, você tem assíntotas verticais, horizontais, vai ter outra chamada oblíqua, que isso acontece quando o polinômio de cima é maior do que o polinômio de baixo. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Que vai depender do resto lá, né? Deixa eu ver aqui, onde é que eu estava aqui. Sim. Então, essa parte aqui é toda positiva no gráfico. Essa parte aqui é toda positiva no gráfico. Aí, o que é que tu vai fazer agora? Tu vai analisar o que é que acontece com a tua função quando o x está tendendo para infinito e quando ele está tendendo para menos infinito. E quando ele está muito próximo de 2, tá? Aí você pode observar o que é que acontece quando ele está muito próximo de 2, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Aí você vai descobrir, né, o que é que está acontecendo aqui, por exemplo, em relação a isso, né, que quando o x cresce muito, ele está indo para infinito. Quando ele está vindo para a direita, perto de 2, ele está crescendo para... Está indo para infinito? Não, está indo para zero aqui, né? Quando o x cresce muito, ele está indo para zero. Quando está perto de 2 pela direita, ele está indo para infinito. Perto de 2 pela esquerda, ele está indo para menos infinito. Perto de menos 2 pela direita, ele está indo para menos infinito. Perto de menos 2 pela esquerda, ele está indo para mais infinito. E quando x vai para menos infinito, o resultado é zero. Tá? Então, você pode fazer essa análise aí, né? E como a gente falou antes, essa parte aqui acima de 2, ele é toda positiva,
antes do menos 2 é toda positiva, e entre 2 e menos 2 é toda negativa. Tá? Então, pegando aquela função lá que a gente escreveu lá, que você tinha x ao quadrado mais 5x, eu acho que era esse que eu botei, né? Mais 5x, x ao quadrado, mais 5x menos 1, por exemplo. Pegando essa função aqui especificamente, você vai ter agora duas assíntotas, uma em 2, uma em menos 2, né? E além disso, essa outra assíntota aqui, ó, veja que ele não toca em uma, ele não toca em uma, tá vendo? Tá? Você tem assíntotas horizontais, mas essas assíntotas horizontais são depois do 2 e depois do menos 2, eles não tocam em 1, tá? Você pode explicar por que não pode ser um? Por que que não pode ser 1? Porque o mesmo coeficiente que tem aqui e aqui são iguais, ó, e os dois são x ao quadrado, tá vendo? Ó? Aí 1 dividido por 1, aí 1 dividido por 1 é 1, ou seja, ele não vai tocar 1, mas ele tem um ponto que ele pode passar, né, desse 1, né? Mas é depois do 2 aqui e antes do menos 2, ele não toca no 1, ó, tá? Por exemplo, se eu botar bem aqui, ó, um 2, ó, vai ser 2 o resultado. Tá vendo aqui o 2 aqui, ó? Se eu botar bem aqui um 3, ó, vai ser 3 o resultado. Ele não vai tocar em 3, ó. E o 3 aqui, né? Tá vendo, ó? Daquele lado lá, né? Acontece. Se eu botar 3 sobre 2 aqui, o que é que acontece? Aqui é porque ficaria... Vai dar raiz de 2 isso aqui. Vai dar raiz de 2 aqui, né? Ou 3 meios, ficaria 1,5. 3 meios ficaria 1,5. Então, 1,5 é mais ou menos aqui. Se aqui... Mais ou menos aqui é 1,5 é mais ou menos por aqui, né? Então não toca 1,5, tá certo. Aqui daria raiz de 2 é a assíntota em x, né? Seria 1,4, mais ou menos. Tá? Tá claro isso para vocês, essa história das assíntotas, principalmente vertical? Tá claro isso para vocês? Eita. Então, quando elas têm o mesmo grau, a assíntota horizontal delas vai ser a divisão dos coeficientes A de cima com A de baixo? Isso. Tá. Entendi. Não, racional. Chama-se função racional, tá? Só que aí tem uma implicação nas funções racionais, que são a geração dessas assíntotas. Aqui a gente está explicando da forma mais básica possível, né? Mas uma explicação mais aprofundada vocês vão ter lá em cálculo, quando vocês estiverem estudando limites. Né? Limites no infinito, limites infinitos e limites laterais. Aí vocês vão ter essa parte de construção de assíntotas melhor. Outra pergunta. Hum. Quando... Eu esqueci o que você tinha falado naquela hora. Quando o grau de cima é maior que o grau de baixo, no caso, vai ter uma assíntota oblíqua. Por exemplo, se a função f de x é igual a x ao cubo dividido por x mais 1, o grau de cima é maior do que o de baixo, não é? Aham. Né? Eu vou botar aqui até x ao quadrado aqui, só para deixar só um grau só, né, de diferença. Aí, o que é que acontece então se eu pegar aqui x ao cubo dividir por x ao quadrado mais 1? Né? Obviamente você bota aqui x, aí ficaria x vezes x dá x ao cubo, vem para cá negativo, x vezes 1 dá x, vem para cá negativo. O resultado então ficou menos x. Logo, eu posso dizer que essa função aqui ela pode ser reescrita como sendo x
menos x sobre x ao quadrado mais 1. Eu posso escrever desse jeito, certo? Quando eu for construir o gráfico dessa função, você observa que essa função aqui ela tem tipo outra função isolada, né? Aí essa função isolada aqui é como se fosse a tua assíntota. Vamos ver lá, ó. X ao cubo sobre x ao quadrado mais 1. X ao cubo, x ao cubo, dividido por x ao quadrado mais 1. Ó, esse mais 1 aqui. Eu errei alguma coisa aqui não, né? Dividido por x ao quadrado. Porque o programa, se você não tira de cima, ele bota em quadrado mais 1. Qual foi o que aconteceu com a tua função? Olha. Tá vendo? Que você tem aqui uma que ela tá tipo inclinada, como se fosse um x, né? Em relação a x, né? Ó. Em zero. É para ser uma... Aqui não tem aqui, né? Vamos botar aqui x menos 1 aqui, só para garantir aqui uma coisa. Só para garantir assíntotas. Aqui. Agora sim. Você tem assíntotas embaixo, né? Em 1 e menos 1, você tem assíntotas. Tá vendo? Em 1 e menos 1, você vai ter assíntotas. Tá? X ao cubo. Deixa eu botar aqui de novo. X ao cubo, x ao quadrado, menos 1. Como eu tenho mais 1, eu só teria não teria assíntotas verticais, porque x ao quadrado mais 1, todo número real que você pegar e substituir, daria positivo. Né? Então, daria o diferente de zero. Aqui, se você dividir agora de novo x ao cubo dividido por x ao quadrado menos 1, certo? Aí aqui vai dar x vezes x é menos x ao cubo, menos x ao cubo, x vezes menos 1 é menos x, vem para cá mais x, o resultado que sobrou x, então x ao cubo dividido por x ao quadrado menos 1, isso é esse resultado aqui, mais o resto ainda dividido pela mesma função, x ao quadrado menos 1. Tá? Então, tua f de x, tu pode escrever isso como sendo x mais x sobre x ao quadrado menos 1. Tá? Então, veja que você vai ter uma assíntota que ela está nessa característica de x, ou seja, f de x igual a x, tá? Se eu botar aqui uma outra função, a g de x, por exemplo, a g de x igual a x. Veja o que é que acontece. Ó. Eu coloco essa função g de x igual a x. Veja que o gráfico da tua função ele nunca vai passar ó, daqui para cá, ó, tá? Então, esse g de x igual a x forma uma assíntota oblíqua, certo? Mas ela só forma uma assíntota depois das assíntotas verticais, ó. Você tem aqui, ó, que é 1 e menos 1. Aqui tem uma assíntota em menos 1, tá? Então, ó, veja, é muito próximo, mas não chega a ter aquele valor. Aí você tem essa assíntota oblíqua e você tem as assíntotas em menos 1 e 1, tá? Aqui eu vou botar, por exemplo, h de x igual a 1. Vamos ver o que é que acontece. H de x igual a 1. Ah, isso ali fica ali, né? De jeito ali. Como é que eu boto uma reta vertical aqui, hein? Uma reta vertical passando por 1 e indo. X igual a 1. Vamos botar aqui para ver. Não. E que lascou. Acabou, foi tudo. X igual a x, tá correto. Eu vou botar uma reta aqui, cara. Ah, eu posso fazer assim, né?
Eu posso fazer assim integral, não. Posso botar aqui o ponto B aqui como sendo 1, como sendo 1 também. Sabe o que fazer essas coisas, não. Ah, é. Enfim, deu para entender, né? Acho que deu para entender. Deu sim. Obrigado. De nada. Então, toda vida que você tiver, pega outra função aqui, por exemplo, né? F de x igual a f de x igual a x ao quadrado, por exemplo, menos 1. X ao quadrado menos 1. Aqui, dividido por x a terceira, por exemplo. Ou botar aqui só x aqui, para poder mostrar essas assíntotas, né? X mais 1 aqui, por exemplo. X mais 1 aqui não dá certo, não. X, 2x. Aqui eu posso botar 2x mais 1 aí sim. X mais 1 Agora sim. Veja que você vai ter duas funções, né, uma em cima e uma embaixo. Você tem uma assíntota em... Quando esse cara aqui for diferente de zero, então, 2x mais 1 tem que ser diferente de zero, né? Daqui você vai tirar que x vai ser diferente de menos 1 meio, tá? Porque se um passa para o outro lado, tá positivo, vai negativo. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, quando x for igual a 1 meio, você tem uma assíntota vertical, tá? Então, aqui nessa metade, bem aqui, ó, menos 1 meio, você tem uma assíntota vertical. Você pode olhar tanto em cima e embaixo, ele chega muito próximo a esse valor, mas ele não é esse valor, certo? Se você dividir essas duas funções, x ao quadrado menos 1 dividido por 2x mais 1, né, x ao quadrado menos 1 dividido por 2x mais 1. Isso aqui dá x sobre 2, x sobre 2 aqui vezes isso aqui dá x ao quadrado, dá negativo aqui. Esse daqui daria x sobre 2, então vem para cá, x sobre 2 mais 1, isso aqui dá para vir para cá, menos x sobre 2. Aí aqui vai sobrar menos x sobre 2, menos 1, né? Dividido por x, 2x mais 1. Aqui, como você tem x sobre 2, dividido por 2x mais 1, aqui eu tenho que somar quanto? Menos 1 meio. Se eu botar menos 1 aqui, menos 1 quarto, né? Menos 1 quarto. Menos 1 quarto vezes esse cara dá x sobre 2, exatamente. Então vai ficar menos x, vai ficar mais x sobre 2, beleza? Isso aqui daria menos 1 quarto, vem para cá mais 1 quarto, né? Que o resto vai ser 3 quartos. 3 quartos. Então, você teria essa função aqui como sendo x sobre 2 menos 1 quarto mais 3 quartos dividido por 2x mais 1, né? Aí, se você observar essa reta aqui, ó, que é x, vou colocar aqui, ó, x sobre 2, g de x igual a x barra 2, né, menos 1 barra 4. O que foi que aconteceu? Aqui a reta oblíqua aqui,
Tá claro para vocês isso, essa ideia? De toda vida que você tem um polinômio de cima que é maior do que o de baixo, você faz a divisão, tá? E o resultado que tem aqui, o resultado que vai ficar aqui, esse resultado vai formar um assíntota ao oblíquo. Beleza pura? Belezinha? Ficou claro para vocês? E o outro resultado forma o quê? E esse outro resultado aqui que é o resto, né? O resto da divisão. Tá? Esse 3 quartos ou 2x mais 1. Ele não vai te dar nenhuma informação, não, tá? Se acontece alguma coisa a mais. Tá? Mas como é que se diz? Ele não te dá nenhuma informação a mais, né? E a tua tendência é em relação a isso aqui, o que acontece aqui. Tá? Porque você espera que essa função, como a de cima está crescendo muito mais do que a de baixo, você espera que o seu resultado seja infinito. Mas como é que se dá esse crescimento? E é isso que você está analisando. Aqui você tem um crescimento linear, né? Que essa função aqui é linear. Tá? Então, esse 3 quartos aqui não te dá nenhuma informação a mais, não. Tá bom? Essa parte do resto aqui, né? Não te dá nenhuma informação a mais, não. O importante é tu encontrar aquele resultado da divisão. Por exemplo, se eu tiver uma outra função aqui, vamos botar aqui. Aqui tem, vou botar aqui, x ao cubo, né, dividido por x menos 1. Veja que mudou totalmente, ó. A função agora não vai ser uma função linear aqui, ó. Não vai ser g de x mais. Posso apagar essa daqui. Aí eu vou ter que dividir esse cara ali, ó, x ao quadrado, x ao cubo, sobre x menos... sobre 2x mais 1. Eu vou botar aqui só x mais 1, só para facilitar a vida. Aí acontece isso aqui. Né? Veja, tá aqui as funções. Né? Aí você pergunta por que acontece isso, né? Aí a gente vai ver que você tem uma assíntota em x igual a menos 1. Né? Ó, que esse resultado aqui de baixo tem que ser diferente de zero. Então, quando esse x mais 1 tem que ser diferente de zero, significa dizer que x é diferente de 1, certo? Ou seja, você formou uma assíntota vertical aqui em 1, tá? Você pode até conferir aqui que esse resultado aqui vai ser em 1, essa assíntota, tá vendo? Que vai ser em 1 não, em menos 1, né? Em menos 1, né? Como você pode observar aqui, tá aqui ela aqui, ó. Ela vai até lá embaixo, não passa de menos 1, em cima também é do mesmo jeito, não passa de menos 1. Só que aí a gente tem outro detalhe, que agora a função de cima é maior do que a de baixo, tá? Aí como a função de cima é maior do que a de baixo, aí tu vai dividir os polinômios. Tu pega o polinômio de cima, x ao cubo menos 1, divide pelo polinômio de baixo, x mais 1. Obviamente aqui você vai ter x ao quadrado, isso aqui vai dar menos x ao cubo, aqui vai dar menos x ao quadrado. Então o resultado aqui vai ficar menos x ao quadrado menos 1. Aqui vai ficar menos x vezes x dá menos x ao quadrado, daria x ao quadrado, que daria menos aqui, daria mais x, né? Aqui daria x menos 1. Aqui vai ficar mais 1, aqui x mais vezes x, isso aqui dá menos x, vem para cá. Isso aqui vai ficar menos 1, então o resultado aqui ficou menos 2. Logo, essa divisão aqui, você pode escrever ela como sendo x ao quadrado menos x mais 1. X ao quadrado menos x mais 1. X ao quadrado menos x mais 1. Mais, aí aqui não vai ser mais, vai ser o menos, né? Menos 2 dividido por x mais 1. Isso daqui não me dá nada de informação. Isso daqui são as assíntotas, da forma como a assíntota está sendo formada, né? Só que essa assíntota não vai ser mais o nome de oblíquo, vai ser uma assíntota um pouco diferente, né? Uma assíntota quadrática, né? Aí aqui você pode até vir aqui e colocar uma g de x, por exemplo, vou mostrar para vocês. G de x igual a x ao quadrado, né? Menos x, x ao quadrado, menos x, mais 1. Né? Aqui, vamos botar aqui, vamos mudar essa cor, né? Essa cor aqui.
Cadê aqui? Configurações aqui. Cadê cor aqui? Tá aqui um vermelho. Pronto. Veja o que foi que aconteceu aí. Eu vou apagar isso aqui, tá? Só para você poder visualizar melhor. Veja o que foi que aconteceu. Que é a função x ao quadrado menos x mais 1. Tá vendo? Você tem a assíntota vertical e, ao mesmo tempo, você tem essa assíntota quadrática aqui, que ela está delimitando o crescimento da tua função. Veja, o crescimento da tua função, ó, o gráfico dela. Tá vendo que ela está se aproximando desse gráfico de x ao quadrado mais x mais 1, tanto do lado direito como do lado esquerdo? Tá vendo que tá acontecendo isso? Beleza pura? Ficou claro para vocês isso? Então, a assíntota, quando o grau de cima é maior que o grau de baixo, vai ser a divisão. É, só fazer a divisão, exatamente. O resultado da Tá. divisão. O gráfico da divisão, né? É, Tá. entendeu? Obviamente, né, ainda tem ainda a parte de baixo aqui, ó, que, ó, aqui não, a gente não tem. A única informação que tem é que em menos 1 você tem um assíntota, tá? Só isso. Mas aí veja o que é que está acontecendo aqui com o teu sistema, né? Que você vai analisar o que é que acontece em... Toda vida que você vai fazer o gráfico de uma função racional, você vai analisar aonde é que tem essas assíntotas, né? Qual o grau da tua função? Tu vai analisar qual o grau e onde é que tem as assíntotas. Quando tu analisa o grau aqui, por exemplo, ele tá dizendo para ti o número de mínimos e máximos que ele deveria ter, né? O perfil da tua função que ele deveria ter, tá? Por exemplo, x ao cubo. Você espera que x ao cubo seja uma função que tenha essa característica, só faz isso aqui, né? Função de x ao cubo. Ou que seja uma função, como é x ao cubo, uma função polinomial ao cubo, que ele vem, faz isso aqui, só faz isso aqui. Ele tem um ponto de mínimo e de máximo, tá? Ele sempre vai ter isso, um ponto de mínimo e de máximo. Então, você espera que aconteça algo desse tipo. Aqui, nesse caso, você tem x ao cubo menos 1. Veja que acontece isso depois do menos 1, né? Ó, depois do menos 1 acontece essa descida, vem, tem essa curvinha e sobe. E além disso, ele tem um ponto de mínimo aqui, ó, bem aqui, ó, né? Que é aqui, esse vértice aqui, eu não sei quanto é. Foi mal. Nem teria como calcular, mas eu não vou fazer isso não, né? E você tem como dizer, então, qual o perfil da tua função. E além disso, tu delimita a tua função, a forma que a tua função cresce. Se tu colocar aqui a outra reta aqui em menos 1, tu vai perceber que essa parte aqui, bem aqui, ó, ela está em menos 1, está sendo delimitada por menos 1, por uma reta em menos 1, e por essa reta aqui, que é x ao quadrado menos x mais 1, certo? E ela fica entre essas duas. Vocês conseguem observar isso? Ela fica entre as duas? Deixa eu ver como é que eu faço aqui para colocar uma reta aqui desses dois pontos aqui, por exemplo. Opa. Aqui. É menos 1, tá aqui menos 1. Tá. Menos 1. Menos 1 de novo. Olha lá, ó. Se você olhar, ó, ela está sendo delimitada, ó, por essas duas funções. Pela reta menos 1, x igual a menos 1, e pela função x ao quadrado menos x mais 1. Tá? Beleza pura, pessoal? Dá para entender isso? Tá claro isso para vocês? Ficou de boas? É bruxaria não, cara. Vamos fazer outra aqui, né? Vamos voltar aqui de novo, vamos recarregar aqui o sistema. Fazer outro gráfico aqui. Tá? Põe uma função aí que vocês queiram.
polinomiais, ó, claro, né? Porque exponencial aqui daria outro trabalho aqui pra gente aqui, que vocês não viram ainda. Mas dá para fazer função racional, misturando uma função polinomial com uma racional, uma logaritma com uma trigonométrica, dá para fazer essas coisas também, tá? Por exemplo, a função que vocês devem conhecer, né, que é elevado a menos x vezes o seno de x, aqui é elevado a menos x, isso aqui é o gráfico, vezes o sino de x, né, que isso aqui é tá aqui até positivo aqui, é elevado a menos x, seno de x, né, que ela vai crescer exponencialmente, né? Se você der só o gráfico da função exponencial, isso aqui realmente vai ficar isso aqui. Aqui eu vou botar aqui é elevado a 12 aqui, multiplicar aí por 12, fica isso aqui, né? Se eu vim aqui colocar g de x igual a e elevado a x barra 12, né? É uma função exponencial com uma trigonométrica, que essa trigonométrica diz que ela fica variando, né? Pulsante, né? Então, basicamente isso também, essa ideia também acontece. Vocês podem observar, né? Então, a gente pode misturar essas coisas também. Isso aqui não tem problema, não. Fazer funções racionais com a mistura de funções trigonométricas e exponenciais. A ideia aqui não é essa, obviamente, a gente vai ver isso depois, né? Nesse momento, a gente está focando mais em funções polinomiais, né? A função racional construída através de funções polinomiais, né? Exemplo, né? F de x igual a x à quarta mais 3x menos 1, certo? Eu vou colocar tudo isso aqui entre parênteses, barra, x ao cubo, x ao cubo, menos 2x. Vou colocar aqui, veja o jeito desse gráfico. Veja, se você olhar de longe, ele está formando aqui uma reta. Se eu disser para vocês que essa reta daqui que ele está formando é simplesmente uma assíntota oblíqua, né? Ou seja, uma assíntota linear, todo mundo consegue entender que isso aqui acontece? Isso aqui, x ao mais 1 sobre x ao cubo menos 2. Tá, faço já isso aqui. Toda vez que você tiver a diferença do polinômio de cima com o polinômio de baixo, essa diferença for de 1, né? Sendo que o polinômio de cima é maior do que o de baixo, e a diferença é de 1, você tem uma reta ali, que é uma assíntota. Uma reta, certo? Ou seja, se você dividir esses dois polinômios aqui, você vai formar exatamente essa reta aqui. Tá? Se você dividir esses dois polinômios, você vai formar exatamente essa reta aqui. Aí você pergunta, mas professor, por que que tem essas três faixas aí? Porque aqui você tem um x ao cubo aqui, ó, embaixo. Se você tem x ao cubo embaixo, significa dizer que você tem três valores que x não pode assumir. Aí são eles, x ao cubo menos 2x tem que ser diferente de zero. Tá? Se x for zero, então isso aqui dá zero. Então x não pode ser igual a zero. Primeira coisa. Aí você teria x ao quadrado menos 2 diferente de zero. Daqui você tira que x tem que ser diferente de raiz de 2 e x tem que ser diferente de menos raiz de 2. Então você formou três assíntotas. Uma em x igual a 2, x igual a raiz de 2. Outra em x igual a 0. E outra em x igual a menos raiz de 2. Então você formou três assíntotas. E ainda disso, você tem a assíntota, que é essa assíntota linear, que é a divisão aqui de x à quarta sobre x ao cubo.
né? Quando você faz essa divisão, você vai ter essa reta aqui, ó. Se você fizer essa divisão, você vai ter essa reta aqui. Tranquilinho, galera? Tá claro isso para vocês? Você sempre vai ter essa brincadeira, né? Por exemplo, um amigo de vocês aí, o colega de vocês, colocou uma função. Ele tem aqui x mais 1 dividido por x ao cubo menos 2. X mais 1. X mais 1. Dividido por x ao cubo menos 2. Ao cubo menos 2. Vamos ver o que é que acontece. Como vocês podem observar, você tem x ao cubo aqui menos 2. Tá? Aí, provavelmente, você esperava que tivesse 3 raízes, 3 assíntotos aqui, porque você tem x ao cubo. No entanto, 2 dessas raízes são complexas, né? Aí você só ficou com uma raiz. 2 dessas raízes são complexas, você ficou só com uma raiz, né? Aí, quando você olha para cá, então, você só tem uma raiz. Essa raiz aqui deve estar na faixa de raiz cúbica de 2. Vai, foi mal. Deve estar na faixa de raiz cúbica de 2, certo? E você tem aqui, ó, que o polinômio de cima é menor do que o de baixo. Então, você não tem assíntota, como é que se diz? Assíntota oblíqua, né? Você vai ter simplesmente uma assíntota na horizontal, né? Aí, o que é que tu vai analisar? O que é que acontece com o valor da f de x quando x vai para infinito e assim por diante? Vai para infinito, para menos infinito, ele vai para zero. E aí você teria aqui o gráfico da tua função. E em zero, ele não forma uma raiz, uma assíntota. Por que ele não forma uma assíntota? Porque tem esse lombinho aqui, ó. E além disso, o polinômio de cima é menor do que o de baixo. Quando são iguais, né? Quando são iguais, você tem uma assíntota na horizontal. A segunda, ele colocou x menos 2, x ao quadrado mais 2. X menos 2, x menos 2, menos 2, x ao quadrado mais 2. Tá. X ao quadrado mais 2, eu acho que não vai ter raiz, certo? Significa dizer que não vai ter assíntota na vertical. No entanto, vai ficar aqui esse gráfico. Certo? Vai ficar aqui esse gráfico. Essa função aqui, você tem algo, quando x for igual a 2, você tem um zero. Então, ele vai passar aqui no zero quando x for igual a 2, ó, tá bem aqui, ó. X igual a 2 passa aqui no zero, né? E veja que essa função, ela tem um limite superior e um limite inferior, né? Ou seja, ela vai até esse determinado ponto aqui e vai até esse determinado ponto aqui. Mas não passa mais do que isso. Mas isso não forma uma assíntota, tá? Ela não tem assíntota, essa função. No fim das contas, é isso que a gente está vendo aqui. Certo? Aqui, se eu botar aqui os pontos especiais, por exemplo, né? Os pontos especiais são os pontos A. O ponto A é o ponto onde você tem a raiz, né, dessa função, que é x igual a 2. O ponto B é um extremo, né, que é o menor valor possível. Então, você tem aqui o menor valor. O ponto C é o maior valor possível que ela pode adotar, né? E o ponto D é a interseção. Ou seja, quando x for igual a 0, f de x é igual a menos 1. Aí tá aqui, menos 1 bem aqui, ó. Tá? Então, essa é o gráfico da tua função. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 2, vai aparecer duas assíntocas. Vai mudar totalmente esse gráfico. Veja como o sinal faz toda a diferença. Tá? Vai aparecer duas assíntocas, uma em raiz de 2, outra em raiz de menos 2, certo? E você muda totalmente o perfil do gráfico. Aquela funçãozinha que está embaixo, lá embaixo, né? Anteriormente, está embaixo, certo? Aquele lombinho agora ficou para cima. Não sei se vocês conseguem observar aí, né? Ele ficou para cima.
Mudou totalmente o sinal. Belezinha, pessoal? Tranquilo para vocês? Deu para entender tudo direitinho? Amém. Bom, Eu só tenho uma dúvida. hum, Nessa parte da divisão, o de cima dividido pelo de baixo não pode ser igual a 1. o de cima dividido pelo de baixo não pode ser igual a 1. Como assim? Não, porque você tinha falado no início alguma coisa sobre 1. Aí eu tava me baseando por isso, mas não tenho certeza. Tá. Quando por exemplo, se você tiver x ao cubo mais 3x mais 4 dividido por x ao cubo menos 1, por exemplo, certo? Por exemplo, certo? Tá vendo que esse termo aqui e esse daqui são iguais? Quando eles são iguais, você tem aqui, simplesmente pega o coeficiente desse e o coeficiente desse. Então, a reta lá vai ser formada pela divisão desses dois coeficientes. 1 dividido por 1 é 1. Simples assim, entendeu? Então, você vai ter Assíntota horizontal, né? a horizontal. É sempre que acontece isso. Entendeu? Entendeu? Toda vida que você tiver esses graus dos polinômios aqui iguais, aí você só pega os coeficientes, a divisão dos coeficientes, né? Se você tiver aqui, por exemplo, x à quarta menos 5x mais 8 dividido por menos 3x ao cubo mais 1, por exemplo, tá? Aí você olha aqui, ó, esse cara de cima está maior do que o de baixo. A diferença é de 1. Então está formando uma reta lá, que é uma assíntota. Você tem uma reta formando uma assíntota. Se a diferença é de 2, você tem aí uma parábola formando a assíntota. Se a diferença é de 0, né, se aqui no lugar de ser x ao cubo for x à quarta, no lugar de ser x ao cubo for x à quarta, você vai ter uma assíntota que vai ser em 1 sobre 3, menos 1 terço, ou seja, de menos 1 terço. Beleza pura? Tá claro isso? Tá de boas isso? Uhum. Uhum. Pronto. Né? Então, embaixo, toda a vida você pega essa função de baixo, né? Que eu vou chamar aqui de q de x, por exemplo. Toda vida você vai dizer que q de x é diferente de zero. E todo valor de x que você encontra que anule a tua função, né? Todo valor de x que anule a tua função, você tem que assumir que x seja diferente de zero, né? Então, todo valor que x não pode assumir x não pode assumir um valor que anule essa função. Logo, você adota que esse cara, você está pegando todo o valor de x que é diferente de zero, e todo esse valor de x que você pegar, se for uma raiz, ou 2 raízes, ou 3 raízes, isso aí vai ser o número de assíntotos verticais que você vai ter. O número de assíntotos verticais que você vai ter. Aí você vai sempre estudar o sinal, né? Dependendo exatamente do número de assíntotas. Você vai colocar aqui uma reta, né? Para facilitar a tua vida. Aí tu coloca aqui, por exemplo, assíntota 1, assíntota 2, né? Então aqui você tem assíntota 1, assíntota 2. O que é que acontece depois da assíntota 2? É positivo ou negativo? Não sei. Você tem que analisar a função, se ela fica positiva, se ela fica negativa. Quais os valores que estão depois de A2, depois que entre A1 e A2, tá? E pode ser o contrário também, tá? Pode ser positivo e negativo, né, entre esses resultados aqui, se você passar por algum ponto de mínimo. E aqui você teria aqui resultado positivo ou negativo também. Você pode ter isso também. Então, você vai fazer uma análise do sinal dessa função, né? Quando é que é positivo, quando é que é negativo, tá? E depois você vai também traçar quais são as assíntotas horizontais. O que são essas assíntotas horizontais? Quando os polinômios de cima, o grau do polinômio de cima é igual ao de baixo, você tem uma horizontal. Se o de cima é maior do que o de baixo, você tem uma assíntota, que você chama de, acho que é oblíqua, coisa assim. Acho que é assim que se escreve também. E essa assíntota, ela pode ser uma reta, né, pode ser linear, pode ser quadrática, pode ser cúbica, tá? O que é que ela depende? Como é que é a construção dela? Da diferença do polinômio de cima pelo de baixo. Se o de cima tem x à quinta e o de baixo, né, tem x à terceira, a diferença é 2. Então,
você teria uma assíntota quadrática, né? Você desenha uma equação quadrática dessa divisão. Aí você estaria construindo a assíntota. Belezinha, pessoal? Acho que deu para entender, basicamente, né? Essas ideias, né? Espero que vocês tenham entendido aí. Como é que eu sei o número de assíntotas? Aí vai depender muito da função, tá? Embaixo, por exemplo, se você tiver uma raiz, um x ao cubo, você tem pelo menos uma assíntota. X ao cubo, você tem pelo menos uma assíntota, mas você pode ter até 3 assíntotas, que depende do número de raízes, tá? O número de assíntotas verticais vai depender do número de raízes de Q de x. Tá? O valor negativo e o que tem no meio só se você tiver 3 assíntotas, aí você vai ter que analisar 4 regiões. Se tiver 2 assíntotas, você vai ter que analisar 3 regiões, que é o depois, o no meio e o antes. Né? Se você tiver 3 assíntotas, você tem que analisar o depois o no meio entre essas duas aqui, depois o no meio entre essas duas aqui e o antes. Tá claro isso? Tá de boas isso? De boas não. Mas deu para entender, cara? Vai. A prova de vocês semana que vem é nada, meu filho. Você não viu o conteúdo satânico ainda, não. Um dia eu lhe mostro. Tem um livro aqui que... tem esses daqui, cara. Esses dois aqui. São excelentes esses livros. São os melhores livros que eu estudei, né? Um dos melhores, né? Esse daqui é o do Classical Eletrodinâmicos, de Jackson. Excelente esse livro. Muito bom. Esse livro, show de bola. E esse é do Cohen, cara. Bem mastigado, esse livro. Esse livro de mecânica quântica, né? De Quantum Mechanics, do livro do Cohen. Aí tem o livro de mecânica quântica, que é um pouco mais resumido, que é o livro do Sakurai. É esse daqui mesmo. Mecânica quântica moderna, né, do Sakurai. Esse livro vale a pena. Para quem estuda física, só não cair na prova que a gente entende. Eu vou parar a gravação aqui, cara, porque eu tô... Ai.